O encontro com Joe Biden tem alguns temas centrais. Eu diria que o maior foco vai ser a questão do meio ambiente, a questão da Amazônia, mas também tratar da questão da democracia. A questão da Amazônia, né, existe um interesse do governo brasileiro em trazer investimentos para o Fundo Amazônia, investimentos para a proteção da floresta, e acredita-se que esse pode ser um dos temas tratados com Joe Biden, né? Talvez uma tentativa da entrada dos Estados Unidos nesse Fundo Amazônia. Vale lembrar que o Joe Biden, durante a campanha, ele falou sobre um fundo de 20 bilhões de dólares para ajudar a proteger a Amazônia. Isso, obviamente, nunca tomou consequência, principalmente pelo fato do governo Bolsonaro ter dado pouca ou nenhuma atenção a esse fato durante os 2 primeiros anos de governo de Joe Biden. Então, existe uma perspectiva, um desejo de que hoje o governo Biden possa tomar alguma ação nesse sentido. Ô Pedro, ontem o Lula deu uma entrevista às chamadas mídias independentes, né? A gente estava lá, e ele antecipou que pretende propor na conversa com Biden e com outros interlocutores, porque isso não tem a ver só com os Estados Unidos, tem a ver com o mundo, mas ele quer propor a criação de um organismo especial, um organismo multilateral especial para cuidar de assuntos de clima e meio ambiente. É claro que hoje esses assuntos eles são coordenados globalmente pela ONU, né? Mas não existe assim, uma agência como Unicef, como ONU Mulher, como outras agências da ONU, né, específicas. Você acha que isso tem futuro? Que essa ideia pode ser bem recebida? Eu acho que é possível, e eu acredito que o Lula, uma das tentativas dele nesse encontro com Joe Biden vai ser exatamente ter alguns desses espaços internacionais, né? Para além de um espaço dedicado exclusivamente ao clima, o Lula quer também fazer com que o próprio G20, né, tenha uma centralidade em outros temas, como, por exemplo, a questão das mídias sociais. Quando a gente fala sobre esse debate sobre democracia, né, uma das coisas que o Lula vem afirmando é que a questão das redes sociais ela não pode ser tratada exclusivamente a partir dos Estados Unidos, que é onde a imensa maioria dessas empresas se encontram, né? Então, eu acho que é possível ter esse debate sobre o fortalecimento de um espaço estrangeiro sobre clima, mas acredito que o tema democracia, o tema meio ambiente, que vai ser tratado aqui, vão estar um pouquinho mais ligados sobre essa questão do financiamento da Amazônia e sobre a questão do debate sobre regulação das redes sociais fora dos Estados Unidos em algum espaço internacional. Muito bem. Pedro, queria agora, para a gente terminar, né, e também se Tereza quiser adicionar mais alguma coisa, que você falasse como é que está a perspectiva do assunto Bolsonaro em relação a esse encontro do Lula com o Biden, se apareceu alguma coisa aí na mídia americana, se isso é um ponto que você considera que pode surgir, né? O Celso Amorim disse que não vai ser tratado, mas é um assunto que a gente gostaria de saber. A presença do Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Uma possível extradição, como é que a gente vê muitas queixas, né? Assim, muitas críticas de democratas à presença dele, né? Eu acredito que, apesar da negação de que o tema vai ser tratado, que ele provavelmente será tratado, porque é uma questão hoje sensível para ambos os países. E hoje, né, obviamente, existe o que está no decorrer agora, nesse processo de mudança de status do Bolsonaro. Em princípio, é um processo que passa por fora da Casa Branca, que não tem grandes interferências políticas, né, que depende única e exclusivamente da imigração, da USCIS. Mas a gente sabe que no caso de uma figura pública, uma figura política, um ex-líder mundial, que isso possivelmente tenha, sim, ali uma interferência do próprio governo. Agora, essa discussão que o Lula pode ter com deputados democratas, com Bernie Sanders e outras figuras progressistas, vale lembrar que são essas figuras que fizeram um pedido de extradição do Bolsonaro e afirmaram que ele não deve permanecer na Flórida e que os Estados Unidos não devem dar abrigo a ele aqui no país. Então, obviamente, esse tema ele vai ter alguma centralidade. Eu não sei se vão ter qualquer tipo de resposta diferente do que já se tem, que é aguardar e ver a resposta desse processo, mas, obviamente, é um assunto de interesse. Uma das questões que pode, né, ser levantada é o que acontece no caso do Bolsonaro a partir desse pedido de mudança de visto. Porque o Bolsonaro ele entra nos Estados Unidos com, ao que tudo indica, porque isso também é uma informação sigilosa, com o visto A, que é um visto para autoridades. Quando você entra nos Estados Unidos, você tem que declarar o motivo.
Mas se você entra com visto de autoridade, o motivo da sua viagem é fazer reuniões, representar o seu país. Então, ele teria, de certa forma, ido com o propósito do visto dele. Isso, num processo de imigração corriqueiro aqui nos Estados Unidos, significaria a recusa do seu processo de mudança de status, porque você teria ferido o seu status inicial. E Bolsonaro fala que quer agora fazer turismo nos Estados Unidos. Mas qual turismo? Ele vai à Disney, ele vai visitar Nova York, vai vir aqui tirar foto com a Estátua da Liberdade, vai passear, porque se for para ele ficar na Flórida, fazendo reunião, fazendo encontro com grupos ultraconservadores, isso também é ferir o visto de turismo. Não é para isso que o visto de turismo existe. Então existe uma certa sinuca de bico da imigração, que é as leis que são aplicadas hoje aos imigrantes, que são leis muito complicadas, processos muito burocráticos, você tem de fato que provar aquilo para a imigração. Isso vai valer também para o Bolsonaro? Então eu imagino que vai ter essa curiosidade por parte dos jornalistas, eu acho que Joe Biden vai ser questionado sobre isso, mas eu não tenho grandes expectativas de que ele vai ter qualquer resposta diferente disso, e eu acredito que seja do interesse da Casa Branca e do governo brasileiro não transformar o Bolsonaro na figura central dessa visita. Vai ser uma coisa lateral, né? Uma coisa se entrar na conversa de forma mais lateral, né?